Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje incursiona em um dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil, a ditadura militar que durou de 1964 a 85. Vamos falar sobre um livro de confissões de um assassino que agia a serviço da repressão, o delegado Cláudio Guerra. Participam do nosso programa os jornalistas Rogério Medeiros e Marcelo Neto, que entrevistaram o matador e escreveram o livro, e além de Rose Nogueira, presidente do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Enquanto a CPI do Cachoeira tenta incriminar jornalistas, os jornalistas revelam como os parlamentares estão preparando suas pizzas. O repórter cinegrafista do SBT, Joaquim Alves dos Santos, deveria gravar imagens da CPI, mas preferiu mostrar textos e, com a teleobjetiva, registrou a troca telefônica de e-mails nos quais o deputado Cândido Vacareza promete blindar o governador Sérgio Cabral Filho. Vacareza agrediu o decoro, a gramática e a busca da verdade. O olho vivo de cinegrafistas e fotógrafos de Brasília não vem de hoje. Em 2007, um fotógrafo do Globo, Roberto Stucker, registrou uma troca de mensagens entre os ministros do STF, Carmen Lúcia, e Ricardo Lewandowski. Nos textos, os dois comentavam, inclusive, seus votos. Em 1985, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, o fotógrafo Luciano Andrade flagrou alguns políticos votando por colegas que não estavam no plenário e ficaram conhecidos como os pianistas do Congresso. A punição pela quebra do decoro foi apenas uma censura por escrito, nada mais. Um dos principais vilões da Conferência Rio+20 será certamente o automóvel, que congestiona as cidades, polui a atmosfera e prejudica o transporte público. Mas a indústria automobilística é uma das maiores financiadoras da mídia. Este comercial, estrelado pelo técnico Bernardinho, está se tornando um clássico sobre as contradições dos meios de comunicação. Vamos lá! Tá comendo essa linha inteira, rapaz! Força, mete força nisso aí! Vamos, força, vamos! Depois disso, como explicar que a mídia é a favor do controle das emissões de gás carbônico? Nossa agenda de preocupações foi enriquecida no último domingo com as revelações da apresentadora Xuxa Meneghel sobre os abusos sexuais que sofreu quando criança por parte de adultos próximos da sua família. Quase meia hora no Fantástico, 8 minutos no Jornal Nacional de ontem, apoio da ministra de Políticas para as Mulheres, as confissões de Xuxa tomaram conta do país. Logo surgiram os críticos contumazes da Globo, alegando que foi uma jogada para aumentar a audiência. Foi um dramático alerta para a violência que campeia não apenas nas ruas, mas também no recesso dos lares da classe média. Na charge desta semana, a instalação da Comissão da Verdade esteve em alta. Para os desenhistas, é um novo facho de luz sobre a história do Brasil. Uma iniciativa que está deixando muita gente apreensiva com os resultados e que pode trazer lembranças que, para alguns, mereciam ser esquecidas. Um livro para não esquecer. Um tremendo safanão naqueles que acham que a Comissão da Verdade é inútil e o passado passou. Memórias de uma Guerra Suja é a confissão de um carrasco a serviço da repressão política, Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, a 2 jornalistas experimentados,
Marcelo Neto e Rogério Medeiros. Um documento cuja veracidade ainda precisa ser comprovada. Porém, mesmo que seja inventado no todo ou em parte, é uma pauta minuciosa. Mapa da Casa de Horrores para ser seguido, verificado e chorado. Trata-se de um dos relatórios mais tenebrosos já aparecidos sobre o período final do regime militar, quando a linha dura manifestava tanto ódio à destruição prometida pelo general Geisel, quanto àqueles que pegaram em armas contra o regime militar. Deste livro sai um Brasil irreconhecível, que só se reconhecerá quando for devidamente apurado o que aqui está contado com tantos detalhes. É possível que a prioridade da Comissão da Verdade seja desvendar o que aconteceu com os desaparecidos, mas os corpos incinerados por Cláudio Guerra numa usina de açúcar em Campos, estado do Rio, jamais serão resgatados. Cabe a nós e a todos os buscadores da verdade o resgate de suas histórias. Este Observatório da Imprensa compromete-se em levar esta busca até o fim. Saber do paradeiro dessas pessoas e não revelá-lo à sociedade já estava me atormentando há muito tempo. Eu sei que cada uma dessas pessoas tem uma família que merece saber a verdade, por pior que ela seja. E se tive coragem, por ideologia, de fazer o que fiz, agora eu preciso ter a mesma coragem para contar o que foi feito. Em 15 anos, o ex-delegado Cláudio Guerra teria participado de 100 de mortes de adversários da ditadura militar. Guerra teria atuado como matador e chegado ao posto de estrategista do SNI. O livro lança luz sobre os bastidores das operações Condor e Bandeirantes e traz novas informações sobre episódios marcantes, como o caso Rio Centro, o assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten e a morte do temido delegado do DOPS, Sérgio Fleury. Esses relatos podem vir a dar alguma pista em relação ao que nós mais queremos, que é o paradeiro dos desaparecidos, né? Essa é a grande ferida ainda não cicatrizada aqui na história da democracia brasileira. Também não se deve aceitar de plano tudo que está sendo relatado, né? Temos aí a Polícia Federal, temos o Ministério Público Federal. Acho que esses órgãos devem, a partir de relatos como esse, iniciarem aí uma investigação. No caso Zuzu Ângel, Guerra afirma que a morte da estilista foi forjada. Esse livro sobre a minha mãe não conta grande novidade. Mas tem uma coisa que abre uma linha de investigação, se for real. É que nas fotos que há do inquérito, tem um coronel Perdigão que era da repressão. E que a repressão, quando matava, tinha o hábito de os próprios assassinos que matavam depois periciarem, fazerem autópsia, perícia dos ditos acidentes. E que isso teria acontecido com a Zuzu Ângel. Para mim, que achava tão improvável, tão duro, tão terrível que minha mãe tivesse sido mesmo assassinada. Quando a gente desperta para a realidade. E a maldade não é só de quem pratica a maldade, não. É dessa psicopatia generalizada, daqueles que apoiaram aquilo. O livro narra como a equipe de Cláudio Guerra tentou dificultar a abertura política com uma série de atentados à bomba. O ex-delegado comandou um atentado no prédio do jornal O Estado de São Paulo e arquitetou um ataque ao Jornal do Brasil, ação desarticulada por ordem do general Golbery Couto e Silva. Um dos pontos mais chocantes do livro é o relato da incineração de 10 corpos de presos políticos em uma usina de açúcar em Campos, no norte fluminense.
Entre as vítimas estariam Ana Rosa Kuczynski e seu marido Wilson Silva. O forno da usina era enorme, ideal para transformar em cinzas qualquer vestígio humano. E o melhor para eles, pertencia a uma única família. Não havia sócios. Logo, qualquer envolvimento de outras pessoas, além da família Ribeiro, estaria descartado. Será que uma perícia especializada teria como achar vestígios de corpos humanos, mesmo depois de tantos anos? As confissões do ex-delegado podem ajudar a elucidar crimes que serão examinados pela Comissão da Verdade, instalada pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada. Nós não podemos mais conviver com a situação de que pessoas nesse país desapareçam e nós não temos notícia do paradeiro dela. É uma ferida que não quer fechar. Esse pessoal tem o direito de saber o que foi feito dos corpos. E não só isso, tem o direito de saber as circunstâncias em que eles foram mortos. Eu tenho um temor de que, devido às limitações do Estatuto da Comissão, como ela foi definida, das suas atribuições, e as limitações do meio circundante, da mídia convencional, que não tem muito interesse também em fazer disso um assunto, essa comissão ela acaba emitindo um relatório em si, talvez, importante, chocante, e, por sua vez, pelo fato dela ter emitido esse relatório, ter trabalhado 2 anos ou 3 anos, nunca mais vai falar no assunto. A comissão irá apurar violações aos direitos humanos durante a ditadura militar e tem como foco os desaparecidos, como o deputado Rubens Paiva. Eu acho que muitas pessoas vão falar e vão trazer a verdade. Eu não sei se a gente vai encontrar documentos físicos disso, tá certo? O registro, né, do que foi feito fisicamente, papéis, etc. Não sei. Mas a história oral e a memória, né, ou os corpos, se a gente descobrir onde estão, eu acho que sim, claro que sim. Em nome da minha família, espero que sim. O Brasil é capaz de enfrentar essa verdade, é capaz de reconstruir uma memória que nos permita dizer tortura nunca mais. Enquanto a história do Brasil não for escrita da maneira adequada, enquanto essa comissão da verdade não funcionar e não mostrar a verdade, nós estamos à mercê de quantas verdades quiserem contar, da maneira que quiserem contar. Estão conosco para falar sobre o livro Memórias de uma Guerra Suja, os seus autores, os jornalistas Marcelo Neto, que está em Brasília, e Rogério Medeiros, aqui ao meu lado, no Rio de Janeiro. Além da presidente do grupo Tortura Nunca Mais, em São Paulo, Rose Nogueira. Eu vou começar com o Rogério Medeiros, que, digamos, pegou a história do seu início, vive até hoje no Espírito Santo, onde vive também o assassino, o matador, e eu queria que você contasse essa história de uma forma bem compacta, porque só em 1 hora a gente não vai conseguir esgotar tudo que vocês suscitaram aqui com este livro memorável. Olha, inicialmente eu acho que era necessário esclarecer por que o Guerra resolveu falar. E eu fui do Jornal do Brasil, comecei contigo lá, e o Guerra era o homem que no Espírito Santo combatia a criminalidade. E aí tinha uma série de crimes que ele executou e que eu corri atrás, porque eu sabia que por trás daquilo tinha os crimes que interessavam a ele, que não estava matando bandido. Né? E não é de se matar bandido, bandido se prende. Né? E eu consegui, através do Jornal do Brasil, mostrar lá atrás que ele tinha cometido 35 crimes de pessoas que não eram bandidos, que não eram criminosos. A imprensa nacional foi para o Espírito Santo, não é? Acabou com a fama dele de ser, não é, um homem que combatia a criminalidade. Aí o governador da época, que era o Max Mauro, ele quis apurar e
E o secretário de Segurança, que é o coronel Aurico, apurar o quê? A polícia é ele que manda. É a polícia dele que vai apurar, e federalizaram. E aí ficou provado que o Cláudio era o chefe do crime organizado. E como é que você chegou à parte política, né? Não, ele que chegou em mim. Aí, em 2009, ele mandou uma advogada dele, ela me procurou, queria falar comigo, ele estava no hospital, ele estava preso e estava no hospital bem doente. Aí eu pensei que era para falar do passado. Chegou lá, ele disse, olha, falei para ele, estou estranhando. Ele falou, não estranha, que o que você escreveu a meu respeito, com alguns senões, era verdade, eu quero entregar a minha história. Aí nós começamos, Marcelo entrou comigo, nós começamos a mostrar... Marcelo também é capixaba, não é? Vamos, capixaba, foi meu foca lá no Espírito Santo. Vamos chegar a ele daqui a pouco. Aí nós começamos a trabalhar o Guerra para ele dizer as coisas que ele fez. A gente não queria fazer, olha, declarou, ou você fala na primeira pessoa que você fez, ou então não interessa, porque é uma contribuição que você vai dar. Já que você está dizendo que a questão religiosa é primordial, você precisa separar o passado sem que você diga que se arrependeu dele, não é? E ir para o futuro seu, que segundo você está na Bíblia e você hoje é pastor, aí nós começamos a prepará-lo. Deixa eu ir aqui ao Marcelo. Marcelo, você chegou lá e qual foi a sua reação? Você desconfiou? Você sentiu que ali era um homem que estava se penitenciando ou estava se entregando à justiça? Qual foi a sua reação diante desse caso? Um homem que tem tantos horrores e despeja isso assim de uma forma tão forte, né? Olha, como é que eu poderia definir essa reação? O Guerra, olhando no olho dele esses meses todos, esses anos todos, eu cheguei à conclusão que ele está dizendo que ele está dizendo a verdade. Ou seja, tudo que está aí no livro é verdadeiro. O Rogério deu uma noção inicial, ele virou na prisão pastor. Eu estou convencido que ele realmente acredita na fé dele e ele acha que já se confessou a Deus e agora quer confessar aos homens e quer viver em paz. Ele é uma pessoa que tem como objetivo na vida hoje ajudar as famílias, né? As famílias que ele fez sofrer, né? Os familiares que ele assassinou ou queimou, e viveu o resto. Ele tem consciência que vai viver uma vida muito complicada a partir do que ele contou no livro, né? Ele vai ter um resto de vida cheio de polêmicas, acusações, mas ele está tranquilo, ele está consciente que o papel dele é ajudar a esclarecer o que se passou. Ele quer ajudar a Comissão da Verdade, ele quer se colocar à disposição da Comissão da Verdade, ele não gosta da posição dos procuradores que querem condenar, né? Os procuradores têm uma posição diferente, eles questionam a lei da anistia, ele não gosta, mas mesmo assim ele tem se colocado à disposição dos procuradores que estão investigando em vários estados os crimes da ditadura, né? Ele tem sido procurado por procuradores de São Paulo, aqui de Brasília, enfim, e ele está se colocando à disposição. É difícil responder a sua pergunta. Eu acho o seguinte, eu sou completamente materialista, eu não acredito em Deus, estou absolutamente convencido que não existe vida depois da morte, mas eu acho que ele realmente ele tem fé, entendeu? Eu acho que ele acredita em Deus, entendeu? Então, ele quer ficar em paz com ele mesmo. Ele quer... O grande objetivo da vida dele é visitar Israel. Ele estuda a Bíblia, estuda hebraico. Ele acha que ele talvez consiga ir a Israel antes de morrer e antes de terminar de ajudar as famílias dele. Essa é a impressão que eu posso dar dele. Rose Nogueira,
você está aqui em dupla condição, ou tripla, como cidadã brasileira, como jornalista e como presidente do grupo Tortura Nunca Mais. E você foi torturada barbaramente, e você está aí nessa campanha meritória, né, não de botar um ponto final, assim, puro e simples, né, mas acabar com a tortura e não esquecer o torturador. Eu queria que você desse aqui a sua contribuição. Sim, acabar com a tortura que existe até hoje no Brasil. E eu vou começar, bom, em primeiro lugar, de ver dois colegas, não é? O Rogério, meu grande amigo, e eu pensei, ouvindo os dois falarem, a questão, né, da vida da gente, de repórter, o repórter diante da sua matéria, não é? O repórter diante daquele fato. E cada um deles um pouco diferente. E a gente sempre vai ser assim, não é? E o repórter também como ser humano. Isso, para mim, é uma das coisas melhores da nossa profissão. Mas começaria por um pedacinho aí. Como eu sou uma batalhadora contra a tortura mesmo, execuções sumárias, desaparecimento forçado, autos de resistência seguida de morte, eu acho que quando o Rogério fez aquela famosa matéria que provou que o próprio chefe de polícia, o próprio Cláudio Guerra, era o chefe da quadrilha do Esquadrão da Morte no Espírito Santo, e diante daquilo tudo, a solução é a federalização desses crimes. Eu defendo a federalização dos crimes de tortura, execução sumária, desaparecimento forçado e investigação federal para os autos de resistência. Mas, quanto ao Cláudio Guerra, eu aqui fiz uma pautinha, né? A gente sempre faz. A primeira coisa que eu escrevi: ele é um assassino, é réu confesso e um criminoso contumaz. E é assim que eu vejo o Cláudio Guerra, depois de ler, reler, marcar aqui o livro muitas vezes. Ele cometeu crimes permanentes, que é o de sequestro e desaparecimento de corpos. Ele cometeu crime de tortura, ele cometeu crime de execução sumária. Esses crimes são de lesa humanidade e, portanto, são crimes imprescritíveis. Então, eu acho que esse livro, ele muda, como você falou, Denis, ele muda toda a história, e tem muitos fatos aqui que são congruentes, que batem com aquilo que nós já sabíamos. Então, ele é fundamental. Ele é fundamental e eu acho que a Comissão da Verdade já está debruçada sobre ele. E tenho certeza que dois grandes repórteres averiguaram, como uma telespectadora acabou de perguntar, averiguaram vários desses fatos que foram relatados para ele. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos rapidamente, porque este programa tem muita coisa para ser falada. Daqui a pouco. Eles foram para a estrada e fizeram um corredor de atiradores. Perdigão vinha atrás, avisando por um rádio o momento em que a Kombi estava se aproximando do local ideal. O veículo foi metralhado por todos os lados e, em seguida, jogou-se uma bomba dentro dele. Não sobrou ninguém vivo. Eu me lembro bem de dois senhores que peguei na Casa da Morte e levei para a incineração na usina. Disseram-me se tratar de líderes do Partidão. Um deles me marcou muito, porque lhe haviam arrancado a mão direita. Ela estava dentro do saco, perto do corpo, resultado de tortura impiedosa. O outro homem parecia ter sido mais torturado. Era Davi Capistrano. A Casa da Morte
era para onde iam as pessoas mais importantes. O Observatório da Imprensa está de volta e, nesta edição, trata do livro Memórias de uma Guerra Suja. O primeiro contato de Cláudio Guerra, na intenção de confessar seus crimes, foi com Perli Cipriano, que na época trabalhava para a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Visitei Cláudio Guerra no presídio de segurança aqui do Espírito Santo. Lá estava um homem um pouco velho, a saúde um pouco abalada e com alguma preocupação da sua própria segurança no local em que ele estava preso. Conversei com ele, ele falou que tinha ideia de revelar fatos dos quais ele participou durante o período do regime militar. Ouvi atentamente e vi que eram fatos de extrema importância. Conversei detalhadamente com ele, que ele poderia dar uma grande contribuição ao país, esclarecendo os fatos que todos queriam saber, esclarecer a verdade. Cláudio Guerra, depois de suas denúncias que saíram no livro, ele precisa de proteção especial. A OAB está com essa preocupação, o ministro da Justiça está com essa preocupação e todos nós devemos ter. Ele faz denúncias de pessoas que estão vivas, o coronel Ustra, ele ajuda a elucidar o fato da morte do Fleury, e muitas daquelas pessoas que ele denuncia, ele cita, que estiveram presentes nos acontecimentos, estão vivos. Então, portanto, ele é necessário cuidado especial para proteger a sua vida. Certamente haverá uma proteção para que ele possa continuar a existir e, quem sabe, revelar mais. Rogério, aqui tem essa proteção à vida do Cláudio Guerra, tem um dado. Ele já sofreu uma espécie de advertência de que estão de olho nele, não foi? Tem uma semana, né? Bom, o Cláudio Guerra, ele conseguiu com o juiz sair de onde ele estava, que estava numa casa de idosos, né? Em Vila Velha, vamos dizer, a Niterói, do Rio de Janeiro. E ele, então, saiu e foi para outro lugar onde ele queria ficar na espera de ser convocado para ele, então, depor na Comissão da Verdade. E essa saída dele, um mês e tanto depois, aí ele veio com o filho visitar a família em Vila Velha, nessa Niterói Capixaba, né? E chovia muito, ele resolveu dormir na casa dos idosos, onde ele realmente mora. Aí houve uma invasão, o segurança teve problema, um subiu, o quarto dele tinha uma varanda e tinha um escritório do lado, e o cara fez lá, ameaçou, ele não tem mais arma, ele ligou para o 190 para o cara ouvir, os caras foram embora. Eu telefonei para ele não atribuiu isso a um atentado, que ele falou, os caras queriam me matar. É uma advertência. Como ele conhece o meio, ele tem coisa para dizer. Porque é uma coincidência. Ele foi dormir aquela noite. E como é que o pessoal... Como é que souberam? Tinha campana lá, como eles dizem, na gíria deles. Marcelo, tem aqui uma pergunta do Daniel Marques pelo Facebook. Ele pergunta, vocês tiveram algum receio de desenterrar essa história? Houve alguma ameaça a vocês dois? Não, a nós dois não. A gente não, eu e o Rogério não tivemos problema, grandes receios não. Em novembro passado, houve uma ameaça ao Cláudio Guerra. A gente conta isso no livro. O Ricardo Wilke é um dos membros da equipe dele, que inclusive teria participado do atentado ao Rio Centro. Ele pediu o Guerra, o filho, que procurasse um compadre dele, que também era da equipe dele nessa época, porque ele queria se lembrar de alguns detalhes. Esse compadre dele, de nome Mineiro, na verdade é um policial de nome Mário Viano, o codinome Mineiro, foi falar com o Ricardo Wilke, e o Ricardo Wilke mandou uma mensagem para ele através do filho dele, quer dizer, o Mineiro, disse ao filho dele, o Ricardo Wilke mandou te dizer que você já está fedendo.
A partir desse momento, então, a gente decidiu, eu e o Rogério, que deveríamos comunicar isso às autoridades. Isso aconteceu mais ou menos em novembro. A partir daí, nós informamos ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, que o livro estava em elaboração. Nós também aceleramos a elaboração do livro, com medo de realmente acontecer alguma coisa. Muitos dados ainda precisam ser acrescentados à nova edição do livro. Nós não podemos colocar as fotos que a gente gostaria de colocar. Temos um bom material fotográfico, aliás, um material muito bom, que a gente pesquisou muito. Então, infelizmente, a gente não... Marcelo, por que vocês não podem publicar na nova edição o material fotográfico? É chocante demais? Não, nós podemos sim. Nós não tivemos tempo, porque nós optamos por fechar logo o livro e colocar o livro na rua, porque a responsabilidade nossa era muito grande, porque nós vimos trabalhando há quase 3 anos. Na medida em que a gente tinha informações que, se por acaso acontecesse alguma coisa ao Guerra, a gente perdesse, essas famílias, eu acho que nunca nos perdoaria. Eu acho também que nós temos aí, eu acho que o governo tem de correr com isso, aliás, eu gostaria de alertar para isso. Eu acho que o governo, a Comissão da Verdade, a Polícia Federal, os procuradores, e todos estão trabalhando a partir do livro, eu tenho informações sobre isso, devem correr mais, porque o Cláudio é um senhor de 71 anos de idade, está bem, está compensado, fisicamente ele está compensado, mas ele é um senhor de idade e tem problemas de saúde, então, e ele pode acrescentar muito mais coisa, eu tenho certeza disso. Cada vez que eu converso com ele, eu trago um detalhe novo, e aí eu e o Rogério já não conseguimos mais dar conta disso, entendeu? Eu acho que aí é a Polícia Federal, os procuradores que tem de correr com isso, porque agora o Estado é que é o responsável por essas informações que o Cláudio pode trazer para esclarecer muitos outros crimes da ditadura. O Rogério, tem aqui tem tanta pergunta a fazer, né? Mas uma coisa me preocupa, chamou minha atenção quando eu via primeiro as matérias nos jornais e depois quando eu li o livro que saiu logo depois. É de que, primeiro, a maioria desses 10 mortos que ele incinerou foram mortos entre a eleição do Geisel e a posse do Geisel. Portanto, verão de 74. Não é? A preocupação do grupo lá que operava também em eliminar ou fazer um atentado contra o Golbery, contra o Geisel. Quer dizer, eles eram, o Cláudio Guerra e o grupo que estava com ele, os outros matadores que estavam com ele, eram a serviço da linha dura, né? Eu queria que você... E pegaram como bode expiatório o pessoal do Partidão, que já não tinha mais nada a ver com... Aliás, nunca teve nada com a luta armada, era contra até, não é? Daí as cisões. Rapidamente, se você puder dar um briefing político sobre isso, né? Não, veja... Tem o lado da linha dura e o lado do... Você tem 2 movimentos, do qual o Cláudio está metido. Um movimento das execuções, quando tinha uns grupos de extrema esquerda. Ele está no processo de execução. Depois, prolongar a vida do regime militar. Aí vem para os atentados. Mas, para fazer essa passagem, eles precisavam criminalizar alguém. Então, eles pegaram o Partido Comunista Brasileiro, que não é dessa área que eles mataram, e transformaram eles num grande perigo para esse país. Então, eles começaram a ir em cima deles e matá-los para fazer essa transição que era importante. Nós estamos em cima do Partido Comunista, quer dizer, o Partido Comunista é que deu cobertura a aumentar a vida do regime. Quer dizer, eles que usaram o Partido Comunista como bode expiatório para acabar com a distensão, acabar com os dois
executores da distensão, que era Geisel e Golbery. É isso. Então, eles usam o Partido Comunista, que é uma coisa difícil de se acreditar que eles estavam num processo de terrorismo, vamos assim, como os militares falavam dos grupos de extrema esquerda. Agora, Diga. Agora, tem algo aí que precisa fazer um comentário. O que ele levou para a usina, ele levou que saiu do DOI-CODE. Não foi ele que matou, ele levou. Tá certo? Aí ele levou 10, depois apareceram mais 2 que ele levou 12. Só que houve uma frequência. Ele está falando do que ele levou. Porque no livro, tanto eu como Marcelo, nós falamos, nós só queremos o que você fez. Ele dizia o que ele fez, nós corremos atrás para ver o contexto daquilo, aquele momento que foi feito. Não queríamos que ele desse mais informação. Não queríamos ele como informante. Nós fizemos um livro em que ele fala na primeira pessoa. Eu matei, eu fiz. Rose Nogueira, eu queria que você afiançou, digamos, diz que o relato dele é congruente, não é? Tem congruência, faz sentido, não é? O que não faz sentido? O que você percebeu assim de incongruente que poderia pôr em dúvida esse relato terrível, não é? Horroroso. Não, eu não coloco em dúvida. Ao contrário, para mim o livro trouxe algumas certezas, não é, que a gente, como jornalista, fala, como defensor de direitos humanos também fala, como ex-preso político também fala. Por exemplo, a questão da tortura, as mortes, desaparecimentos, dessa maneira, serem uma política de Estado, não é? Então, o que a gente vê é que parece, no relato do Cláudio Guerra, nós éramos uma grande quadrilha, nos aproveitávamos do dinheiro dos empresários, eles que nos financiavam, e nós queríamos que aquilo continuasse. E essa foi a política de Estado da ditadura. Isso é que é assustador. E lembrando aqui, quando eu estava fazendo algumas anotações, eu gosto muito de falar do direito à resistência. É um dos direitos humanos. E quando se fala em luta armada, eu penso que a luta armada, quem fez contra o povo brasileiro foi a ditadura militar. Nós fizemos a luta de resistência. Então, e há uma luta de resistência de várias maneiras. Nós aqui, como jornalistas antigos, sabemos muito bem como foi em 64, como foi em 68, como foi a perseguição às organizações que responderam também com armas, mas resistiram. O direito à resistência é um direito universal e ele está na Carta dos Direitos Humanos. Então, quando se colocam essas discussões agora, falar em dois lados, que lados? Por exemplo, a resistência francesa passou pelo Tribunal de Nuremberg, não é? A resistência alemã, a italiana, quer dizer, isso é um absurdo ficar falando dessa forma. Então, eu entendo que existiu uma resistência brasileira de várias maneiras, pacífica, armada, existiu política, tivemos também a fase dos movimentos sociais, do aparecimento dos movimentos sociais nos anos 70, não é? Depois, as greves de trabalhadores. E o que acontecia com a ditadura? Eram essas as pessoas, foram essas as pessoas que nos levaram àquele desatino daquela maluquice, daquela inflação que também ela provocou tanta morte, tanta coisa horrível, não é? Então, eu acho que a ditadura é uma coisa bem ampla, que falta examinar. Agora, não tenho nenhuma dúvida, o que eu acho importantíssimo nesse livro é a questão da política de Estado, entende? E, principalmente, quando alguém não interessava entre eles, o caso da morte do Alexandre Baumgarten é um exemplo, e do Fleury é outro. Eles se executavam entre si. Vamos tratar disso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo e voltamos já.
Em nome da segurança do Estado brasileiro, os membros da comunidade de informações podiam tudo: perseguir, grampear, investigar, julgar, condenar, interrogar, torturar, matar, desaparecer com o corpo e alijar famílias do paradeiro de seus entes queridos. Não havia um código de ética, nem formal nem informal, que direcionasse nossas condutas. Tudo era permitido. O Angudo Gomes fazia parte de um complicado esquema que arrecadava fundos para as nossas atividades. Ali aconteceram vários encontros da nossa Irmandade, manipulados habilmente pelo coronel Fred Perdigão. Ali conspiramos contra Geisel, Golbery e Figueiredo. No restaurante foram planejados assassinatos comuns e com motivações políticas, e discutidos os vários atentados à bomba que tinham como objetivo incriminar a esquerda e dificultar ou impedir a redemocratização do país. Rogério, tem aqui uma pergunta sobre o trabalho jornalístico, né? Quando você sentou com ele e ele começou a falar, a coisa saiu assim pronta ou você teve que ir puxando, não é? Como é que foi esse trabalho? Estava pronto o relatório na cabeça dele? Não, nós primeiro convencendo que ele tinha que falar tudo. E aí havia algumas restrições, companheirismo, eu falei, então não adianta, ou você fala tudo ou não fala nada. E aí começamos a prepará-lo para falar tudo. Depois, na primeira pessoa, você vai falar na primeira pessoa, o que você fez. Nós vamos atrás do contexto do que você está fazendo para fazer o casamento. E aí fomos fazendo isso com ele. E ele sentia alguma insegurança. E a gente puxava muito em cima da questão religiosa. Não, você não quer deixar o passado para se transportar para uma nova vida, então você tem que entregar. E depois nós também fomos fiéis ao que poderia acontecer. Olha, isso pode acontecer, isso contigo. Você pode morrer, você pode ser preso, continuar preso, é uma opção de coisa. Então você pensa bem, ele falou, não, eu quero falar e vou falar. E aí nós conseguimos, mas foram quase 3 anos mais discutindo isso do que propriamente entrando dentro do processo. E ele tinha vontade também de mostrar aquele interior da comunidade, né, de informação. E mostrar que... E ficou claro para nós que tinha um oficial e tinha um secreto. Ele era conhecido por codinome. E os outros também eram conhecidos por codinome. Por exemplo, como nós só ficamos com ele nesse processo de fazê-lo falar tudo, sem medir as consequências, já que ele alegava a questão religiosa, como que estava fazendo com que ele viesse a público, ele também dizia muito do Perli, dizendo que o Perli apagou nele um anticomunismo que ele tinha, e ele pôde raciocinar um pouco dos deveres que ele tinha com os direitos humanos. Eu, por exemplo, eu conheço 6 Cláudio Guerras. Como ele, né? Como ele. Então, estão vivos? Estão vivos. Aonde? Eu conheço, eu vou te dizer, tem um em Brasília, tem 2 em Minas, tem um na Bahia, e tem 2 em São Paulo, sem o Fleury, e tem um no Paraná, na área que ele transitou. Mas isso eles têm que tirar dele, porque nós fizemos... A parte dele. A parte dele, que quer fazer ele... Agora é ele com a comissão de... Temos pouquíssimo tempo, mas, Marcelo, eu queria que você fizesse aí um pouco de análise política também. Ele revela coisas terríveis, não é? Sobre o Baumgarten e sobre o Fleury, não é? Que foram executados porque eram arquivos, não é? O Fleury, segundo o relato dele, foi executado, né? Mas me parece, pelo livro de você, que havia ali uma rivalidade entre, digamos, os grupos civis de matadores e os grupos militares, não é?
eram áreas diferentes. Como é que você vê isso? Na verdade, os militares, quando tiveram de combater a guerrilha urbana, eles não tinham capacitação, expertise para isso, né? Os militares estão preparados para a guerra aberta, trincheira, guerra tradicional. A guerrilha urbana, ela trouxe técnicas novas, né? Então, essas técnicas novas exigiam investigação, que é uma coisa própria do trabalho policial. Então, o que os militares fizeram? Eles foram buscar esses policiais, que eram competentes investigadores, Fleury, Cláudio Guerra e outros. Em Minas, o centro de combate à esquerda se deu na Delegacia de Roubos e Furtos, lá que acontecia, que é uma delegacia policial, que acontecia a tortura e a morte. Bom, tem o exemplo do Fleury e o exemplo do Guerra, que era um delegado de um estado inexpressivo como o nosso, o Espírito Santo, né, embora muito bonito, mas que virou um agente secreto que rodava o Brasil matando e depois praticando atentados à bomba. Bom, então, houve momentos em que houve conflito realmente. Por exemplo, o Fleury cresceu muito e os militares resolveram queimar ele porque ele estava extorquindo dinheiro, tinha problemas de cheirar cocaína, e enfim, aí houve e também houve divergências. No livro a gente fala en passant sobre isso. Houve divergência entre o Fleury e os militares, tanto é que na chacina da Lapa houve uma disputa muito grande para ver quem comandaria a operação, e acabou, eles fizeram uma operação em que participou militares, oficiais do Rio de Janeiro, Fleury, que muita gente aí em São Paulo não sabia o que contestou, eles não tinham ideia de que Fleury participou da chacina da Lapa. Enfim, houve momentos em que houve divergências realmente entre esse pessoal civil e o pessoal militar, por conta de crescimento de poder, por exemplo, no caso do Fleury. Uma perguntinha que o Rogério quer interromper. Diga. Houve também, ele disputou com o Ustra quem mataria o Lamarca. Quando prendem em São Paulo o Japa, o Ustra queria pegar o Japa para chegar no Lamarca e o Fleury não deixou. Aí tem uma grande rivalidade quem ia matar o Lamarca. E o Fleury queria matar o Lamarca. Rose, eu queria uma palavrinha final. Queria só lembrar que nós temos 1 minuto e meio. Eu queria uma palavra final sua, porque é importante que a gente, além de examinar essa coisa tenebrosa, não é, sanguinária, mas uma palavra sua desse grupo que está há tantos anos dizendo que tortura nunca mais. Eu queria que você falasse alguma coisa. Sim. Desde os anos 70, né, final dos anos 70, e graças ao Dom Paulo Evaristo Arnes, graças ao Conselho Mundial de Igrejas, ao reverendo Jamie Wright, graças ao Rabino Henry Sobel, e a gente nunca parou. Agora, eu vi uma pergunta agora no vídeo dizendo que esses crimes deviam ser investigados em todo o país. Eu concordo inteiramente, além do eixo Rio-São Paulo. É que aqui, em São Paulo e no Rio, a repressão ocorreu, além de haver muito mais gente, a repressão foi muito forte. Agora, muito mais forte. Agora, isso não significa que outras localidades, todo o Brasil sofreu com isso. E eu gostaria de ter o Rogério Medeiros e o Marcelo pelo Brasil e outros que possam falar para poder investigar melhor isso. Mas o que mais me deixa assim curiosa como jornalista é a questão da participação das empresas. E até faria uma pergunta, se for possível. Quer dizer, elas recebiam benesses do governo, dinheiro do BNDES, elas recebiam e aí repassavam uma parte para a repressão,
e era preciso se criar pessoas perigosas, que nunca foram, para que assustar esses mesmos empresários e, quem sabe, alguém da comunidade internacional. Então, essa questão da participação das empresas é fundamental. Vamos ouvir a resposta dele. Veja o seguinte, o Guerra fala um negócio fantástico. Ele recebia dinheiro no Banco Mercantil de São Paulo, ele da agência do Rio de Janeiro, em Copacabana, pelo codinome dele. Como todos eles recebiam o dinheiro que vinha desses empresários que financiaram a ditadura militar nesse país. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da presidente do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo, Rose Nogueira, e dos jornalistas e autores deste livro importantíssimo, Marcelo Neto e Rogério Medeiros. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.